se você é um adulto que quer procurar um processo de avaliação diagnóstica, tem desconfiança que talvez seja autista, ou você é um adulto que é pai de um adolescente ou mãe de um adolescente que quer investigar, que acha que o seu filho pode ter o transtorno do espectro autista e quer procurar um processo diagnóstico, vocês vão gostar desse vídeo. Então, vocês têm que ficar até o final, porque eu vou explicar muitas coisas, não são coisas simples. O processo de avaliação diagnóstica de autismo não é simples, ele é complexo. E ele tem mais de uma rota, mais de uma forma disso acontecer. E eu vou explicar aqui para vocês quais são, tá bom? Fica aí pra gente conversar. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar e eu sou pesquisador dessa área, né, de autismo e práticas baseadas em evidências, e para fins deste vídeo eu não falo isso em todos os vídeos, porque não faz sentido, não é parte do currículo, mas para este vídeo é importante dizer que eu sou diagnosticado com autismo também, né, no nível 1 de suporte, né, autismo leve. Na época que eu fui diagnosticado, era ainda critério, era de síndrome de Asperger, né, que agora está mudando. Inclusive, essa minha história pessoal no processo de avaliação diagnóstica, porque eu fui diagnosticado adulto, né, também contribui para essa conversa aqui, para as coisas que eu vou contar para vocês. Vamos lá. Então vamos fazer a primeira distinção. A avaliação de adolescentes e adultos com autismo é diferente da avaliação de crianças. E aqui eu estou falando aqui especificamente, não de qualquer adolescente e adulto, não é simplesmente a questão da idade. É porque, em geral, os indivíduos que com esta idade aqui vão procurar avaliação diagnóstica, há indivíduos que têm duas características. Eles têm a linguagem preservada, não a comunicação é mais complicado, mas a linguagem, a fala preservada e a cognição preservada. Então, para esse grupo aqui que eu estou falando, tá? Se tiver um quadro de deficiência intelectual, quadro mais complicado, e tinha um diagnóstico de deficiência intelectual, agora só está investigando se também tem autismo, aí é diferente. Eu não estou falando desses casos, estou falando dos casos com linguagem e cognição preservada, ok? É muito diferente da avaliação de crianças, né? Por vários motivos. Mesmo as crianças que são o que virão a ser no futuro nível 1, quando é criança não dá para distinguir direito, quando elas são crianças ainda estão no começo do seu desenvolvimento, não dá ainda para você ter uma linguagem preservada, uma compreensão preservada que vai apoiar tanto o processo de avaliação, né? Então tem um processo diagnóstico com criança que é muito diferente. A Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil publicou uma proposta de padronização desse diagnóstico, uma proposta muito boa, realmente muito boa. Eu já fiz um vídeo explicando. Então, quem quiser saber de diagnóstico de criança, vê esse vídeo aqui. Aqui é para a gente discutir adolescente e adultos, tá? A primeira distinção importante é a seguinte: em geral, para crianças, quem faz essa avaliação é o neuropediatra. É claro que o ideal é que tenha uma equipe multidisciplinar, mas é o neuropediatra que fecha o diagnóstico, em geral. Pode ser o pediatra, é importante dizer, só para não deixar falsa impressão, pode ser o pediatra, pode ser o psiquiatra infantil, pode ser outro médico, mas, em geral, o que acontece é com o neuropediatra no Brasil, né? Na vida adulta, adolescência e vida adulta, em geral, é o psiquiatra, não é mais o neuropediatra. Porque quando você está falando com criança, você tem que investigar, fazer uma investigação biológica muito mais profunda, porque você precisa fazer um monte de exame de descarte. E isso não acontece tanto na adolescência e vida adulta. Em geral, não precisa fazer exame de descarte, porque o indivíduo é verbalmente competente, então é muito mais fácil de você fazer essa interação verbal. É mais fácil fazer interação verbal, não é mais fácil o diagnóstico, na verdade é até mais complicado, né? Ele é mais complexo. Então, essas são as duas primeiras aqui, grandes diferenças do diagnóstico na infância e na adolescência e vida adulta. É que você, em geral, não tem que fazer tantos exames de descarte e que o profissional, em geral, que faz isso é o psiquiatra, ok? Então, vamos continuar. E aí eu quero começar com uma coisa que é super polêmica. Toda vez que eu falo isso, é uma confusão danada. Mas eu vou falar de novo porque eu preciso dizer. Psicólogos podem fechar o diagnóstico? Olha, eles não são proibidos de fechar o diagnóstico. Eles podem fazer um diagnóstico, anotar, tudo isso. Assinar, não é esse o problema. O problema é que depende de para que você quer o diagnóstico. Se você quiser o diagnóstico para saber que você é uma pessoa com autismo, tudo certo. Resolvido, você pode ir no psicólogo, desde que vale para qualquer profissional, que você conheça profissional, que ele seja experiente, tudo certo. Agora, se você quiser usufruir de direitos que são condizentes com as pessoas com deficiência, se você quiser fazer um concurso, entrar numa cota, se você quiser fazer um pedido de restituição de imposto de renda, de alguma coisa relacionada a isso, você não quer pagar o IPVA, alguma coisa relacionada a isso, aí tem que ser do médico. Então, por isso que eu vou me concentrar aqui mais nessa perspectiva, porque grande parte das pessoas quer também para alguma finalidade jurídica, tá bom? Então, não estou discutindo aqui a questão
da natureza da profissão, se prepara, se não prepara, não vou entrar nesse debate aqui, tá bom? Pronto, agora eu já vou ser cancelado de novo. Mas pelo menos você põe a curtida aqui no vídeo, pelo menos para contrabalançar aqui a produção desse vídeo aqui, para você caprichado, com o melhor conhecimento, um compromisso, inclusive, assim, se for preciso entrar em polêmica, eu entro, mas eu quero entregar uma informação completa para a audiência, né? Então, curtiu já? Se inscreveu no canal? Para receber todos os vídeos? Beleza. Então, como eu disse para vocês, tem várias rotas para você fazer esse processo de avaliação diagnóstica. Mas antes eu quero contar uma coisa pessoal, que eu acho que ela ilustra bem uma primeira grande dúvida, que é se pode fazer isso online ou não, se tem que ser presencial, tá? Antes de eu procurar o meu processo de avaliação diagnóstica, aconteceu o seguinte. Um certo dia, uma pesquisadora, amiga minha, uma pessoa que eu respeito muito, ela entrou em contato comigo, que sabia que era da área do autismo, e falou, Luciano, tem algum profissional que você sabe que faça diagnóstico de adultos, que faça online? Que uma amiga minha quer, ela falou, uma amiga minha quer. Eu falei, bom, eu posso ver, vou falar com uma pessoa que eu conheço. Aí entrei em contato com uma pessoa que eu conheço, uma médica de muita qualidade e tal, e perguntei para ela. Ela disse o seguinte, olha, Luciano, eu faço consulta online e faço avaliação diagnóstica online. Acontece que a avaliação é um processo que exige um tempo. E pode ser que eu chegue a um ponto que eu feche o diagnóstico, né, sim ou não, fazendo consultas online, e tudo certo, resolveu, atende ao interesse dessa pessoa que está falando comigo. Pode ser que não, pode ser que essa avaliação seja um pouco mais complexa e num certo momento eu diga, olha, você vai ter que fazer uma avaliação presencial comigo, ou eu posso indicar um exame neuropsicológico. Então a resposta é, faço avaliação online para diagnóstico de autismo? Sim. Mas eu não garanto que ele não vai ter que ter nenhum encontro presencial. Você diga isso pra ela, se ela se interessar, ela entra em contato comigo, tudo bem. Aí eu entrei em contato com ela, falei isso, né? Depois ela me falou que não era amiga dela, ela que queria fazer a avaliação diagnóstica, fechou o diagnóstico, né? E deu tudo certo, conseguiu fazer tudo online. E aí depois eu fui fazer também, porque aí já, como eu peguei essa informação, eu já fazia tempo que eu tava com isso na cabeça, eu falei, então vou fazer o meu também. Aí eu fiz o meu também, conseguiu terminar tudo online. Então, pode ter algum médico que diga diferente, que diga assim, não, eu consigo fazer tudo online, ou eu não consigo fazer online. Depende do perfil do médico, depende da expertise da história dele, depende de o que ele vê do seu caso, né? Então você entra em contato, talvez dê algumas informações e ele já pensa, não, esse caso aqui, melhor assim ou melhor assado, não sei. Né? Se tiver de fazer avaliação neuropsicológica, não tem jeito, tem que ser presencial, tem médico que vai indicar, tem médico que não vai indicar, ou vai indicar para um caso, não vai indicar para o outro, como nesse exemplo que eu acabei de contar para vocês. Então, assim, fechando aqui, isso aqui que eu falei. Uma rota pode ser fazendo uma série de consultas online, ou fazendo uma série de consultas presenciais, ou uma parte de cada um, ou até fazendo uma parte aqui, uma série de consultas e fazendo algum outro exame complementar, nesse caso, exame neuropsicológico. Esse é digamos assim, algum aspecto dessas rotas que você pode cumprir. Agora tem um outro aspecto importante. Quando a gente fala de protocolo de avaliação diagnóstica, a gente tem 2 protocolos padrão ouro para avaliação de autismo. Um se chama ADIR e o outro se chama EIDUS 2, tá? O ADIR não faz sentido para adulto, então esquece o ADIR. Vamos pensar na EIDUS. A EIDUS 2 tem lá o módulo 4, você tem os módulos que depende de qual é o público, né? O módulo 4, que faz sentido. Né? A indicação dele, em geral, é de 40 a 60 minutos para aplicação. Eu tenho certeza que se no Brasil, o brasileiro é mais conversador, se não fica um pouco mais aí, né? Depende do perfil da pessoa, do médico também, né? Mas o médico não necessariamente ele precisa seguir a EIDUS. Ele pode fazer um outro percurso de avaliação, desde que ele tenha conhecimento desses protocolos, ele entenda o que está lá dentro, quais coisas que estão sendo avaliadas lá dentro, e ele pode incorporar essas coisas no seu roteiro diagnóstico, ele pode incorporar outras coisas também. Então é importante dizer isso. Não quer dizer, o fato desses protocolos serem padrão ouro, não quer dizer que um bom diagnóstico é sempre sendo feito por eles, tá? Você pode ter outros caminhos que não por eles. E aí entra um aspecto muito importante, decisivo, na verdade, na minha opinião. Agora eu tô falando uma coisa que tem estudos sobre isso, mas eles não são tão acachapantes, decisivos assim. Quando eu falo de diagnóstico de criança, você tem certos critérios assim mais, que tem uma clareza assim sobre como fazê-los, né? Inclusive tem pesquisas que apontam que a gente consegue fazer diagnóstico de criança estável a partir de 1 ano e 2 meses. Inclusive essa pesquisa especificamente é da Karen Pierce. Eu a entrevistei lá na Universidade da Califórnia, no campus San Diego. Vou botar aqui o link para quem quiser assistir, que ela fala um pouco dessa pesquisa e outras sobre casos precoces. Mas, quando a gente fala de adultos,
os critérios não são tão rigorosos, não são tão fixos. Pelo seguinte, existem alguns motivos pelos quais diagnosticar adolescentes e adultos acaba sendo mais desafiador. Apesar de eu não precisar desses mesmos exames de descarte, é muito difícil diagnosticar adolescente e adulto. Primeiro, porque esses casos são casos de nível 1. Já são casos mais difíceis a qualquer tempo. Eles são mais limítrofes entre, por exemplo, ter um espectro ampliado do autismo e ter autismo. Aqui eu vou colocar um vídeo sobre o espectro ampliado do autismo, tá? Aliás, muitos pais estão. Aliás, eu acho que é por isso que no canal tem tido tanto interesse por diagnóstico de adultos. Eu tenho a impressão que é quase sempre de pais. Eu quero que quem está aqui embaixo comente. Se você que está procurando um diagnóstico, se você é pai, já pai de uma criança com autismo, né? Porque eu tenho a impressão que é nesse público, principalmente, que tem vindo esse interesse. É a impressão porque grande parte deles ou realmente tem a condição, né? Tá no espectro autista, ou tá no espectro ampliado, né? Tá nesse limite aí. O nível 1, quando um adolescente está procurando um diagnóstico nessa idade, significa que, com todos os problemas, não estou minimizando nada em relação ao sofrimento, né? Certamente houve sofrimento desde a infância, houve uma série de problemas, mas esse indivíduo conseguiu ultrapassar um monte de barreira. Então, ele tá ali numa posição que é sutil para você avaliar. Não é fácil de você avaliar essa porção. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque existe uma série de prejuízos relacionados ao autismo, mas nós estamos falando de indivíduos que são verbalmente competentes, cognitivamente preservados. Então, algumas vezes, esses recursos possibilitam que o indivíduo encontre outra forma de resolver o mesmo problema. Então, um prejuízo, ele é resolvido de outra forma. Tem estudos, por exemplo, eu já li um estudo muito legal sobre a teoria da mente, né? Um indivíduo que tem baixa teoria da mente, mas que tem outra forma de resolver a mesma situação, de tentar entender o que o outro vai pensar, falar, ou sentir, fazer ou sentir. Então isso acontece muito. Daí que fica mais difícil, fica menos visível, é mais difícil, é mais sutil o processo de avaliação diagnóstica. De modo que, talvez, uma das coisas mais decisivas na hora de você procurar um profissional, aí volta aquilo que eu discuti, né? Seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja outro profissional também, né? Por exemplo, outro médico. Um fator decisivo é a experiência. Eu, particularmente, acho muito difícil um médico sem experiência em autismo diagnosticar adultos autistas, adolescentes e adultos. Acho muito difícil. Pode acontecer, claro, pode acontecer tudo, gente. A gente tá falando sempre de probabilidade. Pode acontecer de alguém no primeiro já ser o bonzão e já conseguir diagnosticar tudo, porque ele estudou muito, porque ele viu muito caso. Pode ser. Pode acontecer também de alguém super experiente ser uma porcaria também. Pode acontecer. Mas, convenhamos, é muito mais provável que alguém mais estudado, mais especializado, né, e mais experiente na área tenha uma maior probabilidade de fazer um bom diagnóstico. Uma outra questão importante talvez seja se perguntar se é possível, por exemplo, fechar em uma consulta só. Não é impossível, tá? É só improvável. Então é importante que a gente vá ao profissional com uma clareza de que o profissional precisa de um tempo para ele entender o seu caso. Talvez o seu caso seja tão óbvio e ele seja tão experiente que ele rapidamente vai fazer isso. Mas talvez não. Talvez seja diferente. Talvez seja um caso super sutil. Talvez ele vai dizer, eu preciso fazer várias consultas. Eu fiz várias consultas. Foram várias. Não sei quantas, mas foi pelo menos umas 5. Grandes, assim, para fazer um histórico bem grande, para falar das dificuldades, para lá no final fechar o diagnóstico. Não estou dizendo que para todo mundo é padrão, óbvio, né? Mas é importante ter a clareza de que pode ser um processo mais demorado e pode requerer outras avaliações. O médico pode pedir outras avaliações para compor essa avaliação dele, né? Porque ela fica mais rica, fica mais forte. Então, quem tem convênio médico, quem tem as condições de pagar, pode procurar um profissional que se aproxime dessas qualificações que eu falei aqui, alguém com mais formação na área, com mais experiência na área, e pode procurá-lo. E aí ele vai dizer qual é o processo que ele, em geral, utiliza, quais são as metodologias que ele utiliza, como é que ele está pensando o seu caso, como é que ele avalia o seu caso, qual é o potencial de avaliação do seu caso. Quem está no SUS, esses têm muito mais dificuldade, porque não podem escolher o profissional. Então nós temos um problema muito grande no Brasil em relação a essa desigualdade social, que é brutal. Brutal. Ela é uma chaga no Brasil. E aí, essas pessoas, em geral, elas têm que fazer um processo até chegar no encaminhamento para o psiquiatra. Então, em geral, tem que ir no atendimento primário, e aí indica para o atendimento especializado, e aí marca,
E aí essa marcação pode ser rápida, pode ser muito demorada, a gente não sabe dizer. E se marcar, a gente não sabe, por exemplo, chegando no psiquiatra, quantas avaliações ele vai precisar e quando que consegue marcar outra. E como não pode escolher quem é o profissional, pode cair num profissional que tem essas qualificações que eu falei, né? Bem formado, com experiência, e pode ser que não. Pode ser que vá um profissional que não entenda, não domine muito esse assunto. Mas, de fato, na rede pública tem profissionais excelentes. É só que o problema é que tem profissionais excelentes, tem profissionais que não são excelentes. Então, como você não pode escolher, acaba ficando uma dinâmica complicada, né? Uma dinâmica difícil. Agora, também tem, às vezes, a oferta de certos serviços de avaliação diagnóstica por algum serviço universitário, por exemplo. Eu lembro que um tempo atrás o TIM da Unifesp abriu, eu publiquei, inclusive, né, na minha página, tinha lá o endereço, não sei se existe mais esse serviço. Aliás, a gente pode até combinar isso aqui, você que está aí. Se você conhecer algum serviço desse tipo no lugar que você mora, você coloca aqui embaixo também, pode ajudar outras pessoas, se tiver alguma universidade, algum lugar, algum serviço especial, e a gente pode colaborar um com o outro aqui, além, é claro, de você compartilhar esse vídeo aqui para todas as pessoas. Manda aquela indireta pro marido que você acha que tá mais para lá do que para cá no espectro, para mulher, para aquele vizinho. Que interessante esse videozinho aqui que eu vi, hein? Joga nos grupos para outras pessoas terem acesso a esse conhecimento aqui, tá bom, pessoal? Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo sobre o diagnóstico em crianças e aqui sobre a intervenção com adolescentes. 2 vídeos bem legais. Grande abraço.